Ei, vamos seguir aqui falando sobre inteligência emocional? Pois é, tem muita coisa nessa área que a gente ainda não sabe direito trabalhar e encontrar as melhores formas de utilizar. Mas depende de nós nos colocarmos em ação, buscarmos as soluções, buscarmos entender como isso funciona para trazer para o nosso dia a dia formas inteligentes do ponto de vista emocional para lidar com as pessoas e atingirmos as metas. E eu tenho certeza que você quer saber disso. Eu sou Suzy Souza, coach de líderes e mentora de profissionais de RH. Vamos falar melhor sobre esse assunto? Então, agora chegou a hora de nós entendermos um pouquinho mais sobre como utilizar a inteligência emocional. Essa é uma primeira parte do como utilizar, nós vamos ter outras. Mas vamos lá. Na prática, o que a gente percebe é que as pessoas têm dificuldades diferentes para lidar com as suas próprias emoções de uma forma que a gente possa considerar como saudável, como produtiva, como agregadora. Então perceba, normalmente nós temos no nosso dia a dia um lado emocional que supera o lado racional. Significa o quê? Eu lido muito com as emoções mais do que com a razão. E isso pode ser um problema, pode ser um grande problema. Porque se eu não souber lidar com as emoções, eu estou dando meio que um tiro no pé. E eu vou te contar uma história. Nós, como espécie, não evoluímos tanto quanto o Homo sapiens, lá da Idade das Cavernas. A gente melhorou bastante por fora, né? Na nossa casca aqui, deu para apresentar um pouquinho melhor quem nós somos, mas o nosso interior não mudou tanto assim. Eu costumo dizer que lá na época das cavernas, os nossos ancestrais, eles tinham que lidar com N perigos. E eu vou trazer aqui um perigo com o qual eles lidavam. Você já deve ter ouvido falar do Tyrannosaurus Rex. Sim, aquele tiranossauro, aquele dinossauro que aparece inclusive nesses filmes, né, de Mandy e tudo mais. São filmes que retratam aquele tiranossauro que era carnívoro, bocão enorme, bracinho curtinho, pesadões, eles tinham, pelo que mostram os estudos, mais de 5 metros de altura. Pense um bicho desse tamanho carnívoro encontrando você num bosque, numa floresta. Rapaz, é uma bocanhada só, você não tem tempo de fazer muita coisa. Mas instintivamente, quando os nossos ancestrais percebiam o perigo, eles tinham uma programação no seu corpo para agir de duas formas exclusivamente. Eu não sei o que você faria, mas provavelmente seria uma dessas duas escolhas. Ou lutar ou fugir, que é o nosso instinto de luta ou fuga. Esse instinto ele é acionado quando o nosso cérebro manda uma mensagem, eu vou falar aqui de modo bem breve e bem superficial, só para a gente entender a mecânica, tá, gente? Então, o meu cérebro ele vai disparar na minha glândula suprarrenal a produção imediata e em altas doses de adrenalina. É por isso que quando nós percebemos um perigo, a primeira coisa que nós pensamos é: estou em perigo. E isso vai disparar um sentimento, que vai ser ou de lutar ou de fugir. Por que o corpo faz isso? Porque se eu tiver que lutar, eu vou precisar desta musculatura ativada. Se eu precisar fugir, eu vou precisar das minhas pernas, da musculatura das pernas ativada. Por quê? Porque eu vou precisar correr na base de um vaza, né? Some dali. Só que o que acontece? Para isso poder acontecer de modo imediato, meu corpo vai liberar adrenalina na minha corrente sanguínea. Essa descarga de adrenalina vai fazer com que o meu coração precise bater mais forte. É por isso que o nosso coraçãozinho faz pum, 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 quando ele precisa, quando ele se emociona, né? Está com medo, pânico, enfim. Para ele fazer isso, a minha respiração fica mais curta, porque eu tenho que trazer mais oxigênio para ele, para dentro. Então, você já reparou que é assim que fica a nossa respiração? Bom, taquicardia, respiração curta, sudorese. Vou começar a suar. A mão normalmente sua bastante, né? A minha pupila dilata. E eu vou ou lutar ou fugir. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para o meu corpo o seguinte: é mais importante que eu corra ou fuja do que eu pense.
Já pensou tentar dizer, não, seu tiranossauro, sabe o que é? É que eu tô tão magrinha, não tenho comido muito por semana, então eu sou muito ossinho, não vai matar a sua fome. Não adianta eu tentar negociar com o tiranossauro. Ou eu tenho que correr para me preservar, né? Ou eu vou ter que lutar, que não é a coisa mais inteligente. Entretanto, quando a gente fala aí do tiranossauro, a gente está falando de uma reação instantânea. Tudo bem que hoje em dia nós não temos mais tiranossauros para lutar ou fugir. Os nossos tiranossauros são outros. A pressão por pagar os boletos no final do mês, um filho que está com alguma dificuldade, o chefe que é agressivo, as metas que são muito ousadas. Isso pode fazer com que eu viva em constante estresse. E sabe qual é a consequência de eu ativar isso no meu corpo, esse instinto de luta ou fuga? O meu corpo entende o seguinte, se eu preciso mais dos músculos e menos de negociação, eu vou mandar mais sangue para onde o meu corpo precisa. É por isso que as pessoas antigas diziam que é melhor não negociar, não brigar, discutir quando a gente está zangado. Por quê? Porque a circulação sanguínea no meu cérebro diminui, eu vou diminuir a irrigação e a minha capacidade de raciocínio cai bastante. Então, guarde isso, entenda quando você está começando a entrar. Vamos chamar aqui numa situação de luta ou fuga, que seu instinto foi ativado, que você se sente ameaçado, porque nessa hora você reduz a sua capacidade de raciocínio. Então, para evitar isso, aumente seu autoconhecimento, entenda como você funciona e o que dispara isso. Porque a partir do momento que você entende, lembra do Sun Tzu, que nós falamos num outro vídeo a respeito de inteligência emocional? A partir do momento em que você entende o que está acontecendo, você sabe, opa, deixa eu baixar aqui a minha taquicardia, deixa eu respirar, deixa eu contar até 10, para passar esse estado de excitação, esse estado de muita adrenalina no meu corpo e eu poder raciocinar, pensar friamente. Será que isso te ajudou? Eu quero acreditar que sim. E nós vamos continuar falando sobre como é que essas coisas funcionam no nosso corpo para que a gente use melhor a inteligência emocional. Até mais!